Se você não sabe o que é Sessão da Tarde, eu só consigo pensar em dois motivos para isso. O primeiro é que você ia para a escola à tarde, o que é um baita privilégio, porque quer dizer que você podia assistir os desenhos que passavam de manhã. Eu, por exemplo, que estudava de manhã, só conseguia assistir desenho da TV quando tinha feriado. E numa época em que Dragon Ball era o carro-chefe da TV Globinho, isso era um problema terrível, porque Dragon Ball é igual a homeopatia, eles pegam uma gotinha de história e diluem em 200 episódios. Se for pra ver um, é melhor não ver nada. A segunda possível opção para você não conhecer a Sessão da Tarde é que você tinha outras opções. Ou você é mais jovem e quando você era criança o YouTube já existia, ou você era criança de condomínio e tinha acesso à TV a cabo. Em qualquer uma das hipóteses, você tinha várias opções de entretenimento, enquanto o restante das crianças eram obrigadas a assistir Beethoven 8 ou Loucademia de Polícia pela 30ª vez, porque a alternativa era o programa da Sônia Abrão. Eu acho que é por isso que naquelas propagandas dos filmes da Sessão da Tarde, eles colocavam qualquer coisa, qualquer sinopse genérica. Eles não precisavam vender o filme, o que garantia nossa presença ali era a falta de um programa melhor. E na maioria das vezes, essas chamadas eram só ridículas e ultra simplificadas mesmo. Mas em alguns casos, elas davam margem para uma leitura equivocada dos filmes. Essa garotinha descobriu que tem incríveis poderes e agora vai ajudar a galerinha da escola a se livrar de uma tremenda megera. O modo como isso é fraseado dá a entender que a Matilda decidiu ajudar as crianças da escola a vencer a diretora malvada depois de descobrir os seus poderes. Isso é absolutamente errado, principalmente se estivermos considerando a versão original da história. Os poderes da Matilda fazem diferença sim, mas não são eles que motivam a protagonista, nem no filme, nem no livro. Sim, caso você não saiba, Matilda foi uma adaptação para o cinema de um livro do Roald Dahl, um escritor inglês que foi autor de várias obras consideradas hoje clássicos da literatura infantil. É incrível a quantidade de histórias com as quais a gente tem contato primeiro como filme sem nem saber que existe livro. Será que isso evidencia que a nossa sociedade hipervaloriza a mídia audiovisual em detrimento do prestígio pela literatura? Isso é coisa para outro vídeo, que eu não vou fazer. Apesar de Matilda livro e Matilda filme serem muito parecidos e contarem essencialmente a mesma história, eles têm pequenas diferenças muito sutis, mas que podem levar o público a tirar conclusões totalmente diferentes depois de ter consumido um ou outro. Algumas dessas diferenças estão no enredo e outras estão em outros recursos dos quais o cinema dispõe para contar histórias, como por exemplo, a música. Existem dois tipos de trilha sonora. O primeiro é a trilha sonora original do filme, também conhecida como score. É a música composta pensando no roteiro e às vezes até nas cenas do filme, ao ponto de terem uma certa sincronia com o que está acontecendo na tela. E a trilha original de Matilda não é ruim, mas também não é muito boa. Se nós olharmos individualmente para cada uma das faixas, dá para ver que elas cumprem o seu propósito dentro da cena, mas como um todo, a trilha sonora não serve muito bem ao filme. É tudo muito desconexo e às vezes caricato demais até para os padrões de um filme infantil dos anos 90. Mas existe outro tipo de trilha sonora. Em alguns casos, os diretores escolhem usar canções que já existem e que acham que servirão bem a uma cena específica, ou às vezes até podem ser usadas como tema principal do filme. O John Hughes era um cara que adorava fazer isso nos filmes dele, como em Curtindo a Vida Doidado, onde ele usa Twist and Shout dos Beatles, e em Clube dos Cinco tocando Don't You Forget About Me no fim do filme, seguindo aquela tendência do frame congelado com a música tocando ao fundo que assombrou a humanidade nos anos 80. Tem até alguns casos em que os diretores acertam tão em cheio na escolha da música que ela realmente parece ter sido feita para o filme. Um dos exemplos mais famosos disso é O Exorcista. O diretor do filme usou a composição Tubular Bells do Mike Oldfield, inclusive dizem por aí que sem pagar pelos direitos autorais, e até hoje muita gente acha que a música foi feita para a ocasião. E é nesse segundo tipo de trilha sonora que as escolhas de Matilda são muito acertadas. Uma das canções que faz total diferença no filme é Little Bitty Pretty Thing, do Thurston Harris. Ela toca quando a Matilda descobre os seus poderes e decide praticá-los em casa. Não só a letra é perfeita para a situação, porque ela é sobre uma criança que está crescendo, como a própria estrutura da música também comunica essa sensação de amadurecimento. Ela começa com um bumbo que bate seco, como um coração, e depois vai ficando mais elaborada, com mais instrumentos, depois vem as vozes, e depois a letra, e depois uma harmonia vocal. É como se a música em si estivesse emulando esse processo de desenvolvimento da Matilda. E é nesse momento em que começam a ficar visíveis as diferenças entre a Matilda do livro e a Matilda do filme. Na história original, nesse momento em que ela está aprendendo a controlar os poderes, ela está completamente concentrada no que está fazendo, enquanto no filme ela está cantando, dançando e se divertindo. Esse é só um dos muitos recortes que a gente pode fazer para evidenciar como cada uma das mídias
mídias apresenta uma protagonista diferente. No livro ela é mais calculista, estrategista, não dá ponto sem nó. Já no filme ela é audaciosa, enérgica e até um pouco impulsiva. E a direção do filme não faz isso por acidente. O que me dá certeza disso é justamente uma outra escolha de trilha sonora. Send Me On My Way é a música do Rusted Root que toca no início do filme, na sequência que mostra a Matilda se virando sozinha em casa, ainda bem pequena. Eu gosto muito dessa música por causa de uma particularidade que ela tem na letra, mais especificamente no modo como a letra é cantada. É que tem alguns versos que são completamente incompreensíveis. Se você procurar agora o clipe da música no YouTube e rolar para a seção de comentários, vai encontrar um monte de falantes nativos da língua inglesa que sequer sabiam que os versos em questão estavam em inglês. E não é questão de sotaque ou pronúncia, porque é bem fácil entender o que o vocalista diz quando tá dando entrevistas ou até quando tá cantando outras canções da banda. Isso me leva a concluir que essa fala enrolada nessa canção específica é proposital. Desde o título já é anunciado que essa canção é sobre procurar o próprio caminho, a própria jornada. E aí nos primeiros versos ele apresenta algumas ideias opostas, como se estivesse tomando decisões, como por exemplo nos versos "pode ser que eu te veja, pode ser que eu te mande embora". Pela escolha de palavras ou de não palavras dessa música, eu tenho a impressão de que ela é sobre um estado intermediário, sobre alguém que não sabe exatamente de onde veio, nem para onde vai, alguém que está perdido, alguém que não sabe sequer dizer claramente o que sente. E aí quando vai chegando o refrão ele diz: "Eu gostaria que você segurasse a minha mãozinha, nós vamos correr e nós vamos engatinhar". E aí fica um pouco mais claro que ele também está falando de um processo de amadurecimento, sobre essa fase de ora correr, ora engatinhar, ora ser adulto, ora ser criança. E não tem nada que descreva melhor a Matilda do filme. Essa criança que é precoce e brilhante, mas ao mesmo tempo é vulnerável e está sujeita às decisões dos adultos ao seu redor. E espera aí que tem mais coisa no filme que não tem no livro, que é essencial para entender a diferença entre as duas versões da personagem. No filme, 2 agentes do FBI aparecem para investigar os crimes do pai da Matilda. E o que eu acho interessante é que a Matilda enfrenta esses caras mesmo sabendo que eles têm razão, o que mostra que a personagem não é uma santa incorruptível, ela tá ali para proteger os seus próprios interesses e os interesses das pessoas com as quais ela se importa. Outra coisa que tem no filme e não tem no livro, essa particularmente me deixou bem surpreso. Eu tô falando da cena em que a Donna Trunchbull diz que as crianças não têm nenhum poder contra ela porque, nas palavras dela, I am God! Uma coisa bem estranha para colocar na boca de um vilão em um filme infantil dos anos 90, né? Essa frase é um símbolo que completa a tríade da autoridade que a Matilda desafia: a família, a polícia e a religião, 3 instituições fundamentais de uma sociedade conservadora. A Matilda é a personificação da resistência à autoridade absoluta, e ela não precisa dos poderes para fazer isso. Aliás, durante todo o primeiro até a metade do segundo ato do filme, ela desafia essas figuras autoritárias sem usar mágica. E é por isso que a chamada da sessão da tarde estava muito equivocada. E estaria mais ainda se estivesse falando da Matilda do livro. Porque veja, a versão original da história também apresenta a menina como parte de uma resistência a um poder autoritário, mas é muito menos agressiva e mais parcimoniosa ao tratar desse assunto. O que não significa que o livro seja menos revolucionário. Na verdade, eu acho até que a minha Matilda favorita é a do filme, mas o meu cenário favorito é o do livro. No livro, a Matilda não começa a resistência contra a Trunchbull. A gente percebe isso observando o encontro dela com a Hortência, que é uma outra menina um pouco mais velha, aluna da mesma escola. No filme, a Hortência só avisa a Matilda para ter cuidado com a diretora, ela tá numa posição super acuada em relação à vilã. Já no livro, ela fica se gabando de todas as peças que ela mesma pregou na Trunchbull e compartilha com a Matilda alguns pontos fracos da diretora. Também é interessante comparar as duas versões daquela famosa cena do garoto comendo bolo de chocolate. No filme, é a Matilda quem grita: "You can do it, Brucey! You can do it, Bruce!" No livro, é qualquer outra criança. O autor sequer se dá o trabalho de dizer quem é, porque essa voz não é a de um indivíduo, é a voz do conjunto, da comunidade. No filme, a Matilda é como uma super-heroína que vem ao resgate dos outros alunos. Mas no livro, ela é especial
mas nem tanto. Ela não é a revolução, ela só faz parte dela. Os seus poderes podem ser um recurso que define a batalha, mas a vitória não se deve exclusivamente a eles. Isso tem tudo a ver com um fenômeno que tem sido bastante discutido dentro das ciências humanas, especialmente na ciência política, que é o personalismo. Personalismo é aquela ilusão de achar que uma pessoa é a chave, é a solução de todos os problemas, a grande salvadora de todo mundo. É acreditar que é impossível conquistar aquilo que se pretende sem aquela pessoa específica. E o que eu estou propondo não é rejeitar lideranças, até porque faz parte da organização do processo revolucionário. Só que depositar toda a esperança por uma nova realidade em um único indivíduo e não no trabalho da comunidade, inclusive desse indivíduo, está simplesmente equivocado e fatalmente nos levará à frustração. Líderes que assumem essa identidade de salvadores, no melhor dos casos, prejudicam a luta da comunidade, porque alienam o povo do seu próprio poder de transformação. Matilda, o filme, é muito competente em dar protagonismo absoluto à personagem por meio dessas pequenas alterações na história e uso de outros recursos, como a música. E, na minha opinião, ele humaniza a personagem de um jeito que o livro não consegue fazer. Por outro lado, o livro apresenta uma protagonista extremamente racional e metódica, mas se aprofunda mais nas estruturas da comunidade em questão. Por isso eu acho que é importante ter contato com os dois, para extrair o melhor dessa história. Poder enxergar na Matilda uma figura de empoderamento, mas também saber mais sobre a Hortência, a Lavender e a própria professora, que são personagens importantes não só para o enfraquecimento da diretora tirana, mas para a própria integração da Matilda na escola. Porque sem os seus amigos, a Matilda seria, sei lá, a Carrie, uma força da natureza super poderosa que responderia à opressão e ao abuso das figuras de autoridade com uma violência caótica e improdutiva, atingindo nesse processo algumas pessoas que não necessariamente mereciam a severidade dessa punição. E deixa eu abrir um parênteses para dizer que eu não estou julgando a Carrie. Muito pelo contrário, estou dizendo que a resposta dela foi moldada pelo contexto no qual ela estava inserida. Mas isso é assunto para outro vídeo. Esse sim eu vou fazer. A Matilda não responde como a Carrie porque ela não está sozinha. Ela não precisa explodir a escola inteira se souber quando e onde atacar. No caso, ela usa os seus poderes para confrontar a Trunchbull com seus crimes ocultos, dos quais ela só tinha conhecimento por estar integrada em uma comunidade que trocava essas informações. Mesmo a Matilda do filme, com o poder do super protagonismo, não consegue fazer tudo sozinha. Ninguém consegue. Acreditar no contrário fatalmente nos levará a perder a esperança no futuro. Eu sigo confiando que a gente vai virar o jogo porque eu decidi não colocar as minhas fichas nele, nela, em você, em mim. Não, todas as minhas apostas estão em nós.